Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, domingo, dia de Pentecostes, Deus do céu, chegou. Então nós já vivemos esse tempo da Páscoa e agora encerramos hoje esse tempo frutuoso da Páscoa com a solenidade de Pentecostes. A descida, o derramamento do Espírito Santo. O prometido nos foi dado. Aquele que era só uma promessa de Deus, hoje se torna realidade em nossas vidas. Aquele que havia sido dito para nós que viria para nos ensinar, para nos ajudar, para nos motivar, agora se faz presença no meio de nós. O Espírito Santo foi a maneira com a qual o Senhor escolheu para habitar em nosso coração, para habitar na nossa vida através do seu Espírito. Então, semana passada nós celebrávamos Ele que subiu ao céu, mas não nos deixa órfão, porque nos deixa com o Espírito Santo, que é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, e agora Deus habita em nós por essa ação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo. Nós precisamos entender em relação à solenidade de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela significa 50 dias. Então, Pentecostes já traz para nós uma pedagogia de espera. A espera, porque aquilo que foi plantado na árvore da cruz, o fruto que foi plantado, pregado na árvore da cruz, Jesus, deixa para nós uma colheita, a colheita de dons, que são os dons do Espírito Santo. Então, Pentecostes também era, na época, considerado uma festa da colheita. Já se havia Pentecostes antes dessa solenidade desse dia, como celebramos, porque Pentecostes sempre foi a festa dos 50 dias, depois que plantava, 50 dias depois, se colhia os frutos da terra. E celebrava-se, então, a festa da colheita. Isso é Pentecostes, era Pentecostes naquele tempo. E o povo tinha ido a Jerusalém para celebrar Pentecostes, para celebrar a colheita. Por isso a cidade estava cheia, por isso tinham os judeus, medos, pardos e todos aqueles povos, toda aquela gente estava lá na cidade, porque estavam lá para a festa de Pentecostes, para celebrar a colheita. Só que nosso Senhor, que havia sido pregado na árvore da cruz, então ele fecundou a árvore da cruz com o seu sangue. 50 dias depois ele nos dá os grandes frutos da sua entrega, que são os dons do Espírito Santo que recebemos em Pentecostes. Então, para nós vermos que a obra do Senhor, ela não se encerra toda na cruz, né? Mas ela vai tendo uma continuidade, e agora ela vai continuar com a ação do Espírito Santo, que promove santidade em nós, que orienta a nossa vida para o céu. O Espírito Santo que é o Consolador, que é o advogado, ou seja, que fala em nosso favor, que fala na nossa boca, que fala a partir de nós. Então nós não estamos sozinhos, porque temos esse auxílio e esse amparo. Pentecostes também é uma solenidade que nos lembra perseverança. Porque quando algo é plantado, se eu persevero no processo da colheita, se eu persevero no processo da semeadura, que é regar, que é esperar, ver crescer, colher no momento certo, isso é perseverar. Então Pentecostes também é uma solenidade de perseverança, onde eu preciso perseverar diante da espera, de esperar para ver o fruto. Às vezes a gente quer colher antes, a gente quer antecipar, mas não tem como, porque tem um momento para o fruto aparecer e estar maduro para ser colhido. Então Pentecostes também é isso, é celebrar a espera em Deus, a perseverança no Senhor. Pentecostes também é fidelidade, porque vai dizer que nosso Senhor tinha pedido a eles: permaneçam em Jerusalém, não se afastem do templo, permaneçam reunidos em oração, e assim eles estiveram. Vai dizer a primeira leitura e o Evangelho que eles estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu na primeira leitura, e estavam reunidos em oração quando o Senhor chegou e soprou sobre eles o Espírito. Então, Pentecostes também é fidelidade. O Espírito Santo ama corações fiéis. Então, se eu quero fazer uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso ter um coração fiel. Eu preciso ter um coração que busca fidelidade a Deus, que faz a vontade de Deus. Não um coração que faz a própria vontade, que faz o que quer, que se deixa levar pelos impulsos. Eu quero, eu faço, eu tive vontade. Corações impulsivos, corações que não têm domínio, não têm controle, têm dificuldade de fazer uma experiência com o Espírito Santo.
Então nós precisamos ter fidelidade, precisa ter espera, precisa ter escuta. Tudo isso é necessário para que haja uma perfeita e fecunda experiência com o Espírito Santo. Pentecostes também é ser tocado na alma, é ser curado dos medos, porque eles estavam trancados também e fechados as portas, porque estavam com medo dos judeus, estavam com medo de morrerem, de sofrerem, de serem flagelados. Mas depois que eles fazem a experiência com o Espírito Santo, todo medo acaba, todo medo passa, porque o Espírito Santo nos leva a ser oferta, o Espírito Santo nos leva a oferecer a nossa vida em sacrifício, o Espírito Santo nos leva a dar aquilo que temos, a não guardar, a não reter, mas oferecer aquilo que temos e somos por amor a Jesus. É também manifestar ao mundo o ser de Deus e ser da igreja. Então, o Espírito Santo nos leva a anunciar. A solenidade de Pentecostes é a manifestação pública da igreja. É quando a igreja vai sair do seu mundinho, da sua redoma, e vai, ganhar o mundo. A partir dali, de Pentecostes, os discípulos vão começar a anunciar e vão ser presos, vão ser perseguidos, vão ser mandados para vários lugares, a comunidade vai se dispersar e vão fugir, e quando chegarem nos lugares vão continuar anunciando, e a igreja vai crescendo e vai se expandindo. Então Pentecostes é franca expansão da igreja, é manifestação da igreja ao mundo e dispersão, difusão da igreja. A igreja que estava restrita em Jerusalém, ela vai se espalhar pelo mundo também a partir de Pentecostes. Também a mensagem da minha vida, o meu testemunho, o evangelho da minha vida precisa também ganhar o mundo, precisa também ser anunciado, precisa também ser testemunhado. Pentecostes também é uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, é conhecer o Espírito Santo, é conhecer essa pessoa da Trindade, que vamos falar no próximo domingo, que é o domingo da Santíssima Trindade, essa pessoa da Trindade que trabalha a santidade em nós, que trabalha a santificação da nossa alma. Mas Pentecostes também é uma experiência que nós fazemos com a igreja e pela igreja, mas é uma experiência individual. O que significa isso? Que a experiência de Pentecostes ela vai acontecer com a igreja reunida. Toda a missa, os santos vão dizer, né? Santa Helena Guerra vai dizer que a cada missa nós somos batizados no Espírito Santo. Toda a missa é um grande derramamento do Espírito Santo. Então toda vez que eu participo dos sacramentos, todo sacramento é uma ação do Espírito Santo. Então, ou seja, é um transbordar, uma efusão do Espírito Santo. Se eu vou num batizado, se eu vou num casamento, se eu vou numa missa, se eu me confesso, todos esses sacramentos são uma efusão do Espírito Santo. Ou também quando estamos reunidos clamando o Espírito. Então, em comunidade, nós experimentamos do Espírito Santo. Porém, a experiência é pessoal e individual, porque a primeira leitura vai dizer que veio como uma chama de fogo que se repartiu e caiu sobre cada um deles. Então, a experiência do Espírito Santo também é pessoal. Cada um vai fazer uma experiência à sua maneira. Um vai chorar, outro vai rir, outro vai querer dançar, outro vai ficar muito feliz, outro vai ficar mais contrito, outro vai estar em silêncio, outro vai querer cantar. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência pessoal. Então eu não posso querer ter uma experiência como a do outro, mas eu tenho que ter a minha experiência com o Espírito Santo de Deus, porque é uma experiência pessoal, onde cada um tem a sua, onde cada um vai viver a sua maneira, mas é poderosa essa ação do Espírito Santo em cada um de nós. E também é uma experiência que nos faz cheios, porque vai dizer na primeira leitura que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aqui a gente tem que ver uma coisa. Por exemplo, se eu olho para a bateria do meu celular agora, a bateria do meu celular está 70%. Para que ele fique cheio, falta só 30%. Então, se eu boto ele para carregar, ele vai carregar 30% para ficar cheio. Se eu tenho a minha vida cheia de mim mesmo, cheia das minhas convicções, cheia de meus desejos, cheia das minhas vontades, cheio de pecados, cheio de falta de conversão, cheio de falta de perdão, cheio de inveja, cheio de intrigas, tem pouco espaço para Deus habitar. Então ele vai me encher, mas vai ser pouco. Então quanto mais eu me esvazio das coisas mundanas, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, quanto mais eu me esvazio das coisas humanas, quanto mais eu me esvazio do pecado, quanto mais eu rechaço o pecado na minha vida, mais eu vou ter espaço para o Espírito Santo me encher. Então não tem como. O Espírito Santo ele sempre vai me encher, mas ele vai encher o quanto que tem de espaço. Então se só tem 20% de espaço, ele vai me encher, mas só 20%. Agora, se eu estou totalmente vazio, se eu vou me esvaziando na minha vida, na minha luta, na minha oração, vou pedindo a Deus para que esvazie, para que purifique meu coração, eu vou lutando contra o pecado,
eu vou liberando espaço para o Espírito Santo. E aí ele vai me enchendo cada vez mais, vai me enchendo cada vez mais. E eu vou ficando mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus, mais cheio de desejo de céu, mais cheio de desejo de santidade. Então, quanto mais espaço eu tenho, mais o Espírito Santo me enche. Parando para pensar, ele sempre vai me encher. Só que vai depender do espaço que eu estou liberando para ele, do espaço que eu estou dando para que Deus possa agir. Porque às vezes a gente também fala assim: ah, Senhor, vem na minha vida, mas vem só nesse pedacinho aqui. Então ele vai me encher, mas só nesse pedacinho aqui. Mas e todo o resto, onde eu posso ser inteiramente cheio de Deus e do Espírito Santo? Então deixemos o Espírito Santo nos preencher, deixemos o Espírito Santo em primeiro lugar, nos esvaziemos de tudo, para que o Espírito Santo possa nos encher. A experiência também de ver Deus agindo em mim, porque vai dizer que quando eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em várias línguas. Então, ou seja, línguas que eles nem conheciam, né? Eu deixo de ser eu mesmo, deixo de falar por mim mesmo e o Espírito Santo começa a agir e a falar em mim. Essa também é uma grande obra de Deus. Quando eu deixo de ser eu mesmo e passo a ser instrumento de Deus, onde Ele faz a sua vontade, onde Ele faz o que Ele quer, onde Ele me manda para onde Ele quer. Só que aí envolve obediência, né? Envolve escuta, fidelidade. Porque às vezes a gente diz: eu acho que o Espírito Santo não se manifesta em mim. Será? Ou será que é você que não está escutando, você que não está dando espaço, você que não está permitindo? Hoje é dia também de fazermos essa experiência. Vem Espírito Santo sobre nós, age na nossa vida. Vem Espírito Santo sobre nós e faz o teu querer. Vem Espírito Santo sobre nós e realiza a tua obra. Faz-me um instrumento teu, não um instrumento pessoal e próprio, né? Mas um instrumento de Deus, abandonado nas mãos de Deus, para que Deus faça e realize tudo aquilo que Ele quer em todos os seus desejos, para que cumpra todos os seus desígnios na nossa vida, para que cumpra todos os seus desígnios em cada um de nós. O Espírito Santo também é aquele que gera unidade e congrega. Porque quando nós olhamos a primeira leitura, nós vemos que aquele povo que estava todo reunido lá em Jerusalém, cada um tinha a sua língua, a sua cultura, a sua maneira de viver, mas todos eles compreendiam o que os discípulos estavam falando. Então nós vamos ver essa unidade da igreja, essa igreja que não é para um grupo, mas essa igreja que quer se expandir, essa igreja que quer alcançar a todos, que quer alcançar todos que estiverem dispostos a ouvir. Porque vai dizer que aquele povo, quando escutou o barulho, todo se reuniu. Então, ou seja, o Espírito Santo chama a atenção para que nós nos deixemos ser instrumentos e a obra de Deus aconteça. Porque aqueles homens se deixaram usar e muitos corações foram alcançados. Se deixaram usar e vidas foram transformadas. Se deixaram usar e vidas foram atraídas para mais perto de Deus. Então eu preciso deixar com que Deus me use como instrumento para que pessoas entendam que Deus não é um Deus distante, mas que está perto deles e que quer estar próximo. Porque tem muita gente hoje ainda achando que Deus não liga para elas, pessoas que acham que Deus não liga, pessoas achando que Deus não quer saber delas. Talvez é porque falte alguém que seja instrumento de Deus para se aproximar dessa pessoa e ser boca de Deus e falar uma palavra que alcance o coração. Mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo e deixar Ele agir em cada um de nós. Deixar Ele fazer uma vontade que não é nossa, mas é dEle. Também não adianta a gente querer forçar, né? Eu quero que o Espírito Santo aja na minha vida agora. Não. O Espírito Santo vai agir segundo e conforme os ditames dEle. Ele tem a sua maneira própria de agir. A minha parte é simplesmente dizer: usa-me, Espírito Santo. Aqui estou. Faz a tua vontade na minha vida. Cumpre o teu querer. Usa-me mesmo sendo falho como um instrumento para Deus. É assim que a gente deve fazer e seguir. O Espírito Santo também renova todas as coisas, porque o Salmo vai dizer que o Espírito renova a face da terra. Isso é muito bonito, porque quando nós vemos o livro do Gênesis, lá no capítulo 1, vai dizer que a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas, e tudo aconteceu por ação daquele Espírito também que pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo é aquele que onde está vazio, ele preenche, onde está vazio, onde está sem sentido, ele dá sentido, e ele também restaura, reforma. Às vezes nós estamos destruídos pelo pecado, cansados, fatigados, sem ânimo, sem nada, mas é o Espírito Santo que vai transformar todas as coisas, porque ele renova. Então, a minha falta de vontade de estar na minha casa, minha falta de vontade de trabalhar, minha falta de vontade de estudar, minha falta de vontade de buscar santidade, minha falta de vontade de ser de Deus,
É o Espírito Santo que vai renovar todas as coisas. É o Espírito Santo que vai transformar tudo em mim. É o Espírito Santo que é o promotor, o motor da obra nova de Deus. Então, se você quer um novo na sua vida, você precisa desse Espírito Santo. Você precisa dessa experiência com esse amor de Deus derramado do coração do Pai e do Filho sobre cada um de nós, que nos faz sermos novos, transformados, renovados pela graça de Deus. Porque se você está sem forma, deformado, vazio, sem sentido, não se sentindo mais amado, se sentindo frustrado e abandonado, deixe o Espírito Santo vir sobre você, para que ele traga à sua vida um renovo, para que ele faça na sua vida uma obra nova. Nós vamos ver também que o Espírito Santo ensina a chamar Jesus de Senhor, porque é o Espírito Santo que dá sentido e nos faz compreender todas as coisas. E nós começamos a compreender que existe um lugar para eu estar, o meu lugar de servo, e todo servo tem um Senhor. Então o Espírito Santo me conduz ao serviço, o Espírito Santo me conduz a sair de mim, mas eu não faço e não anuncio a mim mesmo, mas a Jesus. Então ele é o Senhor. Eu anuncio a Jesus que é o Senhor, porque o Espírito Santo inquieta, incomoda meu coração, o Espírito Santo move a nossa vida, o Espírito Santo impulsiona o nosso ser para olharmos para Deus. Quantas vezes nós ficamos assim, olhando para baixo, mas é o Espírito Santo que levanta a nossa cabeça, que nos faz levantar e olhar para o alto, para aquele que foi elevado no madeiro da cruz. Tem uma cruz aqui diante de mim, eu estou olhando para ela. É o Espírito Santo que nos faz levantar a cabeça para olhar para o alto e ver a Jesus na cruz e dizer: Senhor, obrigado porque sofreste por mim. Senhor, obrigado porque o teu sacrifício valeu não só a pena, mas valeu a minha vida. Valeu me garantir o céu. Também, o Espírito Santo, como vai dizer o Evangelho, ele tem consequências. Receber essa efusão do Espírito Santo é tudo isso de bom que a gente falou, né? Falei muitas coisas boas do Espírito Santo, mas também tem consequências, que a consequência vai ser nos chamar ao perdão, que é algo tão difícil que a gente não gosta de ouvir falar, mas o Espírito Santo sempre vai motivar o nosso coração e nos mover ao perdão, a perdoar os outros, a sermos instrumentos de perdão, a sermos apóstolos do perdão e da misericórdia de Deus. E o Espírito Santo também vai nos conduzir ao martírio, seja o martírio de sangue, como muitos no primeiro século sofreram, o martírio de sangue com a doação e gastando a sua vida, ou seja o martírio branco, o martírio do sofrimento, o martírio do sofrimento de cada dia, o martírio da luta, da dor, o martírio de não desistir na batalha, o martírio de silenciar quando você teria tantas coisas para falar, mas é melhor silenciar para evitar um problema maior, o martírio de dar a vida pela sua família, o martírio de não desistir do seu marido e dos seus filhos, o martírio de não matar e não desejar a morte de uma pessoa que está te fazendo mal, o martírio de voltar mais um dia para o seu trabalho mesmo sabendo que vai ser humilhado. Quem nos conduz a esse caminho, quem nos conduz e nos faz entender que o sofrimento é uma via que leva para o céu, assim como a cruz de Jesus, que ele não parou no Calvário até dar a sua vida por inteiro. Essa é a obra do Espírito Santo. Então é tudo muito bonito no Espírito Santo, mas também tem as consequências da obra do Espírito Santo, que é nos chamar ao martírio. A grande obra do Espírito Santo em nós é nos fazer mártires do amor, não desistirmos do amor e amarmos até a dor, até nos rasgar, até não sabermos mais o que fazer, mas não deixarmos de amar. Isso é o martírio e é uma grande consequência do Espírito Santo, nos fazer mártires do amor, pessoas que sofrem e choram porque amam a Jesus e são chamados a amar pessoas que não valem a pena, de não desistir de pessoas que humanamente nós desistiríamos. Em primeiro pensamento nós deixaríamos de lado, mas ser mártir do amor é não desistir, é estar ao lado, é procurar, é ajudar, é auxiliar. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, a consequência desse chamado. Mas que tudo isso não deixa de ser um caminho, uma via que leva para o céu, até porque é o Espírito Santo. Ele nos enche e como um balão de gás que quando está cheio, se você não amarra ele sobe imediatamente buscando o céu, assim também somos cada um de nós. O Espírito Santo também nos enche para nos fazer querer o céu, para nos fazer querer buscar o mais alto do céu
e não ficarmos presos às coisas da terra. Então que façamos essa experiência com o Espírito Santo e o nosso coração se encha de desejo de céu. Que vivamos esta vida que temos que viver, mas que esta vida sirva para nos santificar, para sermos máximos do amor, desejando o céu e a eternidade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.